Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 1, comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma correção sobre a atividade que nós vimos, que eu passei para vocês, sobre os elementos notáveis no triângulo, sobre a altura, mediana e bissetriz, tá bom? Na primeira questão, nós temos aí o seguinte: em cada triângulo, identifique-se o segmento AM é uma mediana, uma bissetriz, interna ou altura. Nós sabemos que cada segmento desse tem uma função diferente. A mediana divide o lado oposto em duas partes de mesma medida, A bissetriz divide o ângulo de origem em duas partes iguais, divide o ângulo pela metade. E a altura forma com o lado oposto um ângulo de 90 graus. É perpendicular ao lado em que ela encontra, tá? Então, na figura A, observe que o segmento AM encontra o prolongamento do lado BC e forma com ele um ângulo de 90 graus. Então, o segmento AM, nesse caso, faz o papel de altura. No item B, o segmento AM encontra o lado BC, divide esse lado em duas partes iguais e também divide o ângulo de origem em duas partes iguais, duas medidas iguais, pela metade, tá bom? Então, na verdade, esse segmento aqui está fazendo dois papéis. Está fazendo o papel de mediana, divide o lado oposto em duas metades, e de bissetriz interna, porque está dividindo aqui o ângulo de origem em duas medidas também congruentes, duas medidas iguais, tá? Já o segmento AM, no triângulo ABC, intercepta o lado BC e divide o lado BC em duas partes com a mesma medida. Então, esse segmento é chamado de mediana, tá? Cada segmento aí com a sua função. Na segunda questão, em cada item, o segmento AP é uma das medianas do triângulo. Ele está afirmando que o segmento AP encontra o lado e divide esse lado em duas partes de mesma medida. Calcule mentalmente o perímetro de cada triângulo. Nesse primeiro triângulo, o segmento AP encontra o lado BC e o divide em duas partes de mesma medida. Então, se PB é 8 centímetros, então PC também vale 8 centímetros. Nós sabemos que o perímetro é a soma de todos os lados do triângulo, Então, 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais 20, 44 centímetros. No item B, o segmento AP encontra o lado BC e divide em duas medidas iguais. Se essa medida é 6, essa aqui também será 6 metros. Verifiquem antes de somar também as unidades de medida, tá bom? Então, 4 mais 6, 10. 10 mais 6, 16. 16 mais 9, 25 metros. É o perímetro do item B. E no item C, o segmento AP divide o lado BC em duas partes com a mesma medida. Então, cada um vale 7,5, tá? 7,5 mais 7,5 dá 15. 15 mais 12 dá 27. 27 mais 9, 36 decímetros. Note que cada valor aí se encontra na unidade de medida decímetros. Esse é o perímetro dos triângulos A, B e C. Terceira questão. No triângulo ao lado, BM e CN são bissetrizes internas de ABC e BCA. Está aqui o segmento BN, ele é bissetriz interna do ângulo ABC.
Então, esse ângulo B ficou dividido em duas partes iguais. ICN é bissetriz interna do ângulo BCA. Ou seja, esse ângulozinho aqui, ó, BCA, ele também ficou dividido em duas partes exatamente iguais, tá? Sabendo que o ângulo ABC, esse ângulo aqui, vale 80 graus, e o BAC vale 40, que é esse ângulo aqui, BAC, esse ângulo aqui, tá? Determine as medidas dos ângulos X e Y. Muito bem. Vamos pegar as informações aqui da questão e vamos jogar aqui na nossa figura. Primeiro, esse ângulo, que é o ângulo ABC, ele mede 80 graus. Mas como BM é bissetriz, então ele ficou dividido em duas partes iguais, duas de 40, tá bom? A segunda informação é que BAC vale 40 graus. Então, esse ângulozinho aqui, que é o ângulo BAC, ele mede 40 graus. Com essas informações, eu já posso determinar o valor de x. Como, professor? Observe o triângulo ABM. Quando eu somar os ângulos internos de um triângulo qualquer, o resultado tem que ser igual a 180. Então, utilizando o raciocínio lógico aqui, 40 mais 40 dá 80. Para fechar o 180, falta 100. Então, o ângulo x tem que ser igual a 100. Ou, se a gente usar a álgebra, somando esses três ângulos, x mais 40, o resultado tem que ser igual a 180. Tá? 40 mais 40 dá 80. Esses 80 que estão positivos no primeiro membro, passa para o segundo membro negativo. X é igual a 180 menos 80. X igual a 100, que nem o nosso raciocínio lógico, né? Confirmado aí há minutos atrás, tá bom? Como determinar o valor de y? Primeiro vamos determinar o valor desse ângulo aqui. Como, professor? Olhando para o triângulo ABC, que é o triângulo maior. Esse ângulo vale 80, que é a soma desses dois. Esse ângulo vale 40. 80 mais 40 dá 120. 120 para 180, falta 60. Então, o ângulo C vale 60 graus. Né? O ângulo BCA vale 60 graus. Como o CN é uma bissetriz, então esse ângulo ficou dividido em duas partes. Dois ângulos de 30. E agora, para determinar o valor de y, eu vou olhar para esse triângulo aqui, tá bom? Quando eu somar esses três ângulos desse triângulo aqui, o resultado tem que ser igual a 180. Então, y mais 40 mais 30 é igual a 180. 40 mais 30 dá 70. Esse 70 que está positivo vai lá para o segundo membro negativo. 180 menos 70. Y é igual a 110. Então, x é 100 e o y é 110. Quarta questão. Escreva como uma pessoa deve alinhar 12 cadeiras em uma sala de maneira que cada uma delas esteja equidistante do computador e do cesto de lixo. Primeiro, equidistante significa a mesma distância do computador e do cesto de lixo. Para ilustrar essa situação aqui, eu fiz o seguinte desenho para vocês. Aqui o computador e aqui o cesto de lixo. Tá? Nós vamos traçar a distância entre os dois. E depois de determinar a distância entre os dois, eu vou determinar aqui um segmento perpendicular a essa distância, ou seja, que forme 90 graus com essa distância, e que também seja a mediana dessa distância, ou seja, divida essa distância em duas partes exatamente iguais, tá? Esse é o meu segmento,
Ele é perpendicular à distância e também divide a distância em duas partes iguais, certo? De mesmo comprimento. E agora, professor? E agora eu pego as cadeiras e ponho sobre este segmento, tá? No caso, a questão pede aí um total de 12 cadeiras. Só estou ilustrando aqui para vocês como fazer isso. Então, cada cadeira dessa é equidistante ao computador e à lixeira, ao cesto do lixo, tá? Ou seja, eles têm a mesma distância ao computador e ao cesto de lixo. Aqui, ó. Essa cadeira de cima vai ter a mesma distância ao computador e ao cesto de lixo, tá? Lembrando que essa questão tem mais de uma maneira de resolver. Então, se alguém resolveu de maneira diferente, por favor, apresentar na nossa aula amanhã, no nosso encontro, na quarta-feira, tá? Quinta questão. O ângulo ABC no triângulo ao lado mede 70 graus. O ângulo ABC é esse aqui. O segmento BM é a mediana e a altura relativas ao lado BC, ou seja, o segmento BM ele faz duas funções, tem duas funções, ele é mediana e ele é altura, ou seja, ele divide esse segmento, esse lado AC, em duas partes de mesmo tamanho e forma com ele um ângulo de 90 graus, tá certo? Vamos lá, está aqui o ângulo ABC, ele divide o lado AC em duas partes de mesmo tamanho e também forma com ele um ângulo de 90 graus, certo, turma? Determine as medidas dos lados BAC, que é esse lado aqui, do ângulo BAC, que é esse ângulo aqui, e do ângulo ACB, que é esse ângulozinho aqui, tá bom? Turma, nós temos um detalhe aí nessa questão, tá? Quando um segmento ele tem a função de mediana e altura ao mesmo tempo, e além disso ele parte de um ângulo, da origem do ângulo, no caso aqui do vértice B, não sei se vocês lembram, mas os segmentos que funcionam como mediana e altura geralmente não passam pelo vértice, certo? Ele só parte do vértice em dois casos. Quando o triângulo é equilátero, quando ele tem três lados com a mesma medida, e eu sei que esse triângulo não é equilátero. Por que esse triângulo não é equilátero, professor? Quando o triângulo tem os três lados iguais, ele também tem os três ângulos com a mesma medida. Se a soma é 180 e os três ângulos têm a mesma medida, 180 dividido por 3 dá 60. Então, cada ângulo deveria ter um ângulo de 60 graus. E ele já diz aqui que o ângulo ABC mede 70. Então, não pode ser um triângulo equilátero, tá? Então, ele é um triângulo isósceles. Ele tem dois lados com a mesma medida, tá certo? E quais são esses dois lados? São exatamente os lados AB e BC, tá bom? Esses dois lados possuem a mesma medida. Detalhes: se o triângulo equilátero tem três ângulos com a mesma medida, o triângulo isósceles também possui dois ângulos com a mesma medida. E quais são esses dois ângulos, professor? São exatamente os ângulos que ficam opostos de frente aos lados que têm a mesma medida. Nesse caso é o ângulo A e o ângulo C. Esses dois ângulos possuem a mesma medida. Detalhe: se o ângulo ABC mede 70 graus, então esse segmento BM, além de ser mediano em altura, também é bissetriz. Ele também divide esse ângulo pela metade, em duas partes congruentes, tá? Então, se o ângulo é de 70 graus, os dois valem 35, tá bom? E o grande detalhe é que esses dois ângulos aqui, A e C, têm a mesma medida, cada um vale x, tá? Como é que eu determino o valor de um deles? Se eu determinar o valor de um,
automaticamente estou determinando o valor de outro. Se eu olhar para o triângulo ABM, que é retângulo, né? Está aqui os três ângulos dele, ó, x, 90 e 35. Somando os três, o resultado tem que dar 180 graus. Então, x mais 90 mais 35 é igual a 180. 90 mais 35 dá 125. Esse 125 passa negativo para o segundo membro, 180 menos 125, que dá 55. Tá? Então, se esse ângulo A mede 55, que é o ângulo BAC, então esse ângulo, que é o ângulo ACB, também mede 55 graus. Para conferir, vocês podem somar, no caso, a medida dos três ângulos e verificar se o resultado é 180, né? 55 mais 55 dá 110. 110 mais 70 dá 180, tá? Então, sempre que eu somar os ângulos internos de um triângulo, o resultado tem que ser igual a 180 graus. Tá bom, turma? Então, essa foi a nossa correção. Um abraço para vocês. Até o nosso encontro com o plantão Tira Dúvidas e tchau!